Um acordo com os guardas. Eu peço minhas mais sinceras desculpas. Eu estava curvando a cabeça profundamente, em meu coração, pelo menos. Nós estávamos detidos na guarita dos anões. Depois de causar um alvoroço a tal ponto, era um pouco óbvio que eu não seria declarado inocente e libertado no local. Os guardas dos anões vieram correndo e imediatamente cercaram todos nós que estávamos envolvidos. Contudo, meus 5 adversários anteriores estavam completamente aniquilados, então eu senti como se apenas eu estivesse preso nesse círculo. Era isso. Eu deveria voltar discretamente para um slime, fugir. Eu pensei comigo mesmo, eureka. Mas quando voltei para minha forma de slime e tentei escapar. Tchuin! Meu corpo foi abruptamente agarrado, em seguida, uma sensação de estar suspenso caiu sobre mim. Eu fui tão facilmente capturado. O soldado que me pegou estava sorrindo com um rosto que dizia: "Onde você pensa que vai?" Mas eu podia dizer pela veia protuberante em sua testa, que ele não estava tão feliz assim. O quê? Saiba você que eu não fiz nada. Eu também sou uma vítima neste assunto. Eu tentei pleitear o caminho que Gobuta faria, no entanto. Certo, certo. Mesmo assim, vou ouvir sua história no prédio da guarda. É melhor você não pensar em fugir. Ele ainda usava aquele sorriso maravilhoso, mesmo quando ele me avisou. Pode ser uma ideia melhor simplesmente desistir. De repente, pensei comigo mesmo, o que Gobuta está fazendo agora? E quando olhei em volta, eu vi que, mesmo agora, seus olhos ainda estavam fechados e suas orelhas tampadas. Aquele idiota. O que ele está pensando? Não, espere, ele provavelmente não está pensando em nada. Ele era um tolo afinal de contas. Enquanto me sentia um pouco surpreso, eu chamei o Gobuta. E foi assim que fomos levados para o posto da guarda. A ordem de como os eventos aconteceram naquela ocasião. Primeiro, fui forçado a lutar. Em segundo lugar, eu me transformei em lobo. Terceiro, eu soltei um uivo em um volume pouquinho alto. Por conta disso, eu não sou o culpado, certo? Com isso em mente, eu dou uma rápida olhada no soldado. Como sempre, ele ainda estava usando aquele sorriso maravilhoso. Sua barba combinava bem com seu bom humor e sua cordial aparência. É uma pena, no entanto, se apenas aquelas veias em sua testa se acalmassem. Porque eu fui trazido com você. Seu idiota. O que você está dizendo? Por você ter se envolvido nessa bagunça, nós dois estamos sendo repreendidos. E? Então foi isso que aconteceu. Eu realmente sinto muito, eu causei muitos problemas novamente. Bem, não se pode fazer nada quanto a isto, mas certifique-se de ser mais cuidadoso da próxima vez, tudo bem. Ufa, eu acho que o enganei de alguma forma. O que eu usei agora era a habilidade final. Transferência de culpa. Esta era uma técnica social avançada que você poderia dominar somente depois de muitos anos de experiência de vida. O truque era não deixar a outra parte suspeitar de você. Era consideravelmente difícil de usar. Se você está se perguntando o que consegui com isso, o humor do guarda ficou um pouco melhor, eu acho. Continuando. Na verdade, enquanto eu brincava de contar como o incidente ocorrerá, fui bastante preciso. Usando as informações que eles obtiveram das testemunhas, os guardas chegaram à conclusão de que as coisas aconteceram como eu havia descrito. Senti que as atitudes deles em relação a mim haviam se tornado mais brandas até certo ponto. Agora, sobre aquele monstro lobo. O que era aquilo? Fez a pergunta o soldado que estava no comando da investigação. O que ele quis dizer com o que era? O nome de sua espécie. Vamos ver, o nome dessa espécie de lobo é. Não isso. Eu não preciso saber o nome da espécie, ou qualquer coisa parecida. Por que esse tipo de monstro apareceu naquele lugar? Para começar, de onde veio e para onde foi? Fale tudo o que você sabe. Embora eu tenha dito que me transformei no lobo, ele não acredita em mim. Como regra geral, os heróis escondem o fato de que eles podem se transformar, mas eu não sou um herói. Foi por isso que eu tinha falado abertamente como um tagarela, e ainda assim. Não, agora veja bem, eu estou dizendo a você que fui eu que me transformei nesse lobo. Aya, realmente, eu entendo que é raro que um slime seja capaz de falar, mas transformação. Espere. Então devo mostrar que posso fazer isso? Tanto faz. No entanto, vamos considerar que o lobo realmente era você. Porque você pode se transformar. Você não é um slime. E, confrontado com essa pergunta, como devo responder? Responder honestamente, é uma habilidade única, seria uma jogada tola. Se eu fizer isso me colocarei no mesmo nível que Gobuta. Pense, dê uma boa explicação neste momento, para dizer a verdade, um mago me lançou uma maldição. Acho que foi por inveja do meu talento, naquela época, eu era um usuário da magia de ilusão. Amaldiçoado por um mago, você diz. Certo.
Eu tinha aprendido vários feitiços de ilusão e estava totalmente focado em estudar, mas o mago do mal me transformou em um slime. Agora, estou em uma jornada para encontrar um método para quebrar a maldição em mim, e é assim que é. Como você veio a encontrar esse mago do mal? Por que você não foi morto? Mas em vez disso foi amaldiçoado. Ugh, teria sido tão legal se ele aceitasse tudo como estava. Sua persistência era quase irritante. Bem, era razoável, suponho. Se ele acreditasse em mim assim, eu não o consideraria melhor que um goblin. E a partir de então, aparentemente 2 horas sem fim se passaram. Foi um período de ataque e defesa sem parar, perguntas e respostas, entre mim e o soldado. A troca apaixonada de palavras entre nós dois, gradualmente formou uma história nunca ouvida antes. Uma história sobre uma certa linda garota, que foi amaldiçoada por um mago maligno e se transformou em um slime. Eu não queria ir para esse caminho, mas no esforço de responder a cada uma das perguntas do soldado, eu tinha dado à luz a uma história extremamente estranha. Na história, eu era uma jovem donzela que era um prodígio em transformação e ilusão mágica. Ela foi amaldiçoada por uma bruxa e estava em uma jornada para quebrar o feitiço. Ou algo assim. Você pode perguntar, como isso aconteceu? Sempre que eu mencionava algo estranho, o soldado impiedosamente questionava em nome do interrogatório. E no processo de consertar minha história o suficiente para fazê-lo dizer, então foi assim, já era tarde demais. Eu e o soldado. No final, trocamos olhares cheios de sentimento de realização, embora eu não tivesse olhos. Nenhuma palavra foi dita, mas nossos sentimentos se cruzaram. Bem, a evidência escrita, embora o conteúdo seja absurdo, está completa. Obrigado pela sua colaboração. A propósito, o que vocês dois? Slain. É horrível. Nas minas abaixo, um Armorsaurus apareceu. Dizem que vários mineiros que estavam colhendo minérios lá foram feridos. O que? Então, esse Armorsaurus já foi derrotado? Não há problema aí. Agora há pouco, uma unidade de supressão foi enviada. Mas aqueles que foram feridos estão em más condições. Não sei se foi pelas preparações de guerra ou qualquer outra coisa, mas tudo relacionado a medicamentos foi vendido, e parece que eles não vão trazer para fora o estoque de emergência no castelo. Não há curandeiros. Isso é, você sabe que para chegar ao minério mágico você precisa ir fundo nas cavernas. Certo? No momento, todos os curandeiros capazes estão longe escoltando outros mineiros, e os únicos disponíveis agora são novatos. O que você está dizendo? Parece ser uma situação séria, e eles esqueceram completamente que eu estava lá. Pensei comigo, se houver suprimentos de emergência no castelo traga-os para fora. Remédio restaurador, embora eu tenha eles, o que devo fazer? Ei, senhor! Senhor! Eu decidi entregar-lhes alguns. Quanto ao porquê eu faria isso, não é como se eu pensasse que construir uma boa imagem de mim mesmo, talvez prove a minha inocência no incidente anterior, absolutamente não é nada disso. Salvar vidas é uma coisa natural para se fazer. Embora eu admita, parece suspeito. Mas dizem que a compaixão não é para o benefício dos outros. Em outras palavras, algo de bom pode acontecer para mim. O que é? Agora estou ocupado. A investigação está terminada agora, mas eu não posso libertar você ainda. Por enquanto, você deve esperar aqui. Não é isso. É sobre isso, está vendo? Eu tiro o remédio do meu bolso, do ponto de vista deles, eu simplesmente cuspi fora. Ah, o que é isso? É remédio restaurador. É de excelente qualidade. Bom para beber. Bom para aplicar em feridas. Hã? Por que um slime como você estaria carregando algo como remédio? Ei, agora, onde meu cenário, história de uma jovem donzela, de antes foi parar. Agora mesmo eu fui tratado completamente como um slime. Como eu esperava, ele também estava indo junto com o fluxo naquele momento. Bem, colocando isso de lado. Isso realmente não importa, certo? Por favor, tente usá-los. Quantos você necessita? 6 pessoas ficaram feridas, mas você terá o suficiente. O jovem soldado que tinha vindo para relatar a situação, estava nitidamente desconfiando de mim. Um monstro lhe dando remédio, se fosse comigo, eu não aceitaria. Não importa, não saia deste prédio. Nós estamos indo agora. Mas capitão, você conhece esse monstro? Quieto. Estavam saindo. Depressa, me mostre o caminho. Ao dizer isso, o soldado barbudo que foi chamado de capitão arrebatou os 6 remédios que eu tirei e saiu correndo. Embora nunca tenhamos tido uma boa conversa um com o outro, acho que ele decidiu confiar em mim. Ele parece ser uma boa pessoa, assim como denota a sua aparência. Embora fosse surpreendente que ele era um capitão. Já acabou? Foi Gobuta quem estava perguntando. Ele tinha estado em silêncio desde o início do interrogatório, apenas assentindo ocasionalmente para as minhas afirmações.
Ainda não acabou, mas bem, vamos ver o que acontece. Entendido. A partir de então, esperamos em um estado de espírito completamente letárgico. Ocasionalmente, entre os soldados que vinham e saíam à estação da guarda, alguns nos olhavam confusos, inclinando a cabeça. Nós passamos uma hora esperando. Eu estava praticando meu controle sobre os fios da aranha para matar o tempo, quando eu senti os passos do capitão e seus homens retornando. Parando o que eu estava fazendo, voltei para a sala de espera. Gobuta estava dormindo lá. Esse cara, inesperadamente, ele pode realmente ser um companheiro incrível. Você nos salvou. Obrigado. Entrando na sala, o capitão agradeceu enquanto inclinava a cabeça. Também com ele, havia um grupo de mineiros que entraram atrás. Eu ouvi que você foi quem deu o remédio. Obrigado. Para ser franco, eu estava à beira de perder um braço e não poder trabalhar mais. Realmente, obrigado. Os mineiros estavam todos expressando sua apreciação em turnos. Oh, tem um cara sobrando, porque ele não estava dizendo nada. Bem, eu recebo corretamente seus sentimentos de gratidão. Um tempo se passou, e os mineiros tinham terminado o que vieram fazer e então, partiram. Antes que eu percebesse, o sol já estava se pondo e estava ficando mais escuro do lado de fora. Depois disso, o capitão e eu compartilhamos outra conversa. Desta vez, eu não tentei esconder nada dele. As 5 pessoas, do desastroso incidente anterior, acabaram por ser aventureiros que faziam parte da Associação Liberdade deste país. Aparentemente, eles eram indivíduos talentosos, mas eram bem conhecidos por causarem problemas. Sem disfarçar nada, o capitão riu, dizendo: "Isso deve ensinar-lhes uma lição." Ele também me informou que já estava confirmado que não fizemos nada de errado em particular, mas levando em consideração os sentimentos dos espectadores envolvidos nesse incidente, não havia escolha senão deter-nos. Eu descobri que uma reclamação de danos nunca foi feita. Mas realmente, era compreensível. Fazer uma reclamação dizendo: "Eu quero compensação pela minha roupa de baixo suja", seria extremamente embaraçoso. Em troca, eu também contei a ele sobre nossas circunstâncias. Para reviver a aldeia dos goblins, precisávamos de roupas, armas e armaduras. Se possível, eu também queria contratar um conselheiro capaz para a aldeia e assim por diante. O capitão ouvirá atentamente tudo aquilo com grande interesse. Quando os outros guardas souberam da nossa situação, eles começaram a conversar conosco sobre todo tipo de coisas. Até mesmo Gobuta foi cercado por perguntas de todos os lados, tendo que constantemente responder com uma expressão confusa. E assim, a noite passou. O próximo dia, ainda estávamos na estação da guarda. Gobuta estava pegando emprestado a sala de descanso. Ele ainda deve estar dormindo. Como eu não preciso dormir, já estava no quintal, olhando para a cena do treinamento dos guardas. Alguns estavam praticando balançando suas espadas de madeira, estava mais para troncos, outros estavam trocando golpes leves em um mastro, enquanto o resto estava treinando correndo. Eu estava observando calmamente do lado de fora. Tomando a situação diante de mim, eu simulei em minha mente uma luta entre os vários monstros em que eu usei predação e os guardas em treinamento. Parecia um jogo. Ainda assim, eu me pergunto se usar grande sábio dessa maneira estava certo. A maneira que eu estava usando poderia ser descrito como dar pérolas aos porcos. Seja como for, não podia fazer nada, já que era interessante. Não havia problema algum. O resultado da simulação, esmagadora vitória dos monstros. Mesmo quando os guardas recebiam uma vantagem, apenas alguns conseguiram derrotar o morcego e o lagarto. Em uma situação 1 contra 1, as condições eram muito favoráveis para os monstros. No entanto, parece que em uma batalha com grupos, com 5 ou 6 pessoas compondo um grupo, haveria algumas combinações que seriam capazes de bater a minha aranha. Por outro lado, mesmo com todos os 20 guardas em treinamento, eles não seriam capazes de matar a minha centopeia. Em qualquer caso, eu sabia que os homens aqui não eram dos lutadores mais fortes deste país, então talvez este fosse um nível padrão de força. Enquanto eu fazia isso, Gobuta também acordou. O capitão também estava aqui, reportando-se ao dever. "Você está livre para ir. Eu me sinto mal por te confinar até agora. Embora tivéssemos uma reputação a defender, acabamos ocupando um dia do seu tempo." "Desculpa. Não, não. Economizar com as despesas de hospedagem foi muito útil." Ouvindo isso realmente me deixa à vontade. Como um pedido de desculpas, deixe-me apresentar-lhe um ferreiro habilidoso. Isso seria esplêndido. Muito obrigado. As coisas estavam melhorando para nós. Em relação à inspeção de imigração, recebemos uma espécie de tratamento preferencial e foi concluído sem problemas, por enquanto. Por outro lado, economizamos o dinheiro de taxas de hospedagem. Eu também esperava dificuldade em procurar um ferreiro capaz, mas a recomendação do soldado resolveu tudo.
Olhando para isso com otimismo, nada além de coisas boas nos aconteceram. Mas em troca disso, havia alguma pegadinha oculta nisso? Quando se tratava de coisas escondidas abaixo da superfície, as pegadinhas em vídeos eram as únicas que eu curtia. Se você ainda tiver algum daqueles remédios, quero comprá-los. Entendi agora. Eu ouvi sobre isso ontem, que de alguma forma os suprimentos de medicina estavam baixos. Como eu tenho um estoque enorme de remédios, seria bom vendê-los, mas eu não sei o preço de mercado para eles. O que fazer? Bem, tanto faz. Estes medicamentos não custaram nada para produzir depois de tudo. Se ele diz que ele precisa deles, então eu vou entregar alguns. Eu posso concordar com isso. Embora eu diga isso, eu mesmo preciso deles, então depende de quantos você precisa. Eu vou ficar bem apenas tomando as sobras. Mesmo se apenas um for deixado, eu vou querer. Isso não é estranho? Ele não estava tentando conseguir um suprimento reserva de medicamentos. Tendo apenas um, não resolveria nada na hora da necessidade. Eu suponho que a necessidade de remédio é tão grande assim. Então, que tal 5? 5. Isso vai ser ótimo. Ah, e também, você sabia que provavelmente ainda terá um bom efeito quando diluído com água. Ao tratar uma lesão média, apenas 1/10 do medicamento deve ser suficiente. Quando eu expliquei como funcionava, o capitão balançou a cabeça com um rosto que gritava: eu quero mais. Depois de ter certeza que ele entendeu, eu entrego as 5 peças de remédio e, em troca, recebo uma pequena sacola. Abrindo a bolsa, vi algumas moedas de ouro dentro. Embora possa não ser muito, foi tudo o que pudemos juntar. Eu espero que você possa me deixar tê-los todos por 5 moedas cada. Aparentemente, 5 remédios valeram 25 moedas de ouro. Mas no presente, eu não poderia diferenciar lucro de perda, então eu pensei em fazer uso desta oportunidade para perguntar sobre as taxas de câmbio. Desculpe-me. Não é suficiente. Mas isso é o melhor que posso oferecer. Não, embora eu esteja bem com a quantia que você deu, há algo que eu gostaria de saber. Você está bem com esse preço? Então o que é que você queria perguntar? A julgar por essa reação, eu fui roubado. Poderia ter sido bom aumentar o preço um pouco. Mas, tudo bem. Eu senti que esse capitão era uma boa pessoa, então duvido que ele tenha se aproveitado de mim para uma intenção séria. Agora, eu tenho apenas uma pequena quantia de dinheiro, mas não é só isso, eu não tenho nenhuma ideia sobre o valor do dinheiro e o preço das mercadorias. Se possível, por favor me ensine sobre essas coisas. Afinal, sendo um slime, eu sou ignorante nessas coisas. Minha fala atual contradizia totalmente o cenário de ontem, história de uma jovem donzela. De qualquer forma, nós dois nunca havíamos acreditado naquela história, então não há problema aí. E assim, tivemos uma conversa antes da partida que durou tanto tempo que, foi só depois de almoçar que eu estava pronto para dizer: estamos partindo agora. Eu não pude saborear nada, mas mesmo assim, foi uma boa refeição.